Existe um vazio dentro de cada um de nós. Alguns tentam preenchê-lo com coisas, com sucesso, com reconhecimento, com consumo desenfreado. Mas a verdade é que quanto mais tentam preenchê-lo, mais esse vazio aumenta. Mais aumenta essa sensação de que lhe falta algo. Desde a infância, todos nós carregamos uma dor social invisível. Medo de não sermos aceitos, de não sermos amados ou de não nos sentirmos pertencentes. A neurociência prova que essa dor é real. Ela molda o nosso cérebro, as nossas emoções, inclusive o tipo de amor que buscamos na vida adulta. E aqui nesse vídeo hoje eu quero te mostrar que talvez esse vazio não seja um defeito, mas sim um lembrete. Um lembrete de que fomos criados para algo que este mundo não pode nos oferecer. Eu sou Sabrina Berti, terapeuta, trabalho na área de saúde mental e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Não tenha pressa, tenha um propósito e aqui a gente fala de assuntos que realmente importam. Para começarmos o nosso tema, então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu como tudo o que parece nos satisfazer logo perde o brilho, perde a graça? Ou seja, não faz mais sentido? É como se o coração pedisse algo a mais, mas nem ele entende ao certo o que ele precisa, na verdade. Desde o nascimento, o ser humano ele é movido pelo desejo de pertencimento. A neurociência afirma que o ser, quando é amado e reconhecido, ele ativa as mesmas frequências cerebrais ligadas à recompensa. Ou seja, o amor ele não é apenas uma emoção, mas é uma necessidade biológica. Quando esse vínculo então ele é ferido, principalmente na infância, o cérebro ele registra a falta então como uma forma de dor, o que chamamos de dor social. Pesquisas da Universidade de Michigan mostram que a exclusão social ativam as mesmas regiões cerebrais que a dor física. E é aí que percebemos esse vazio existencial. Ou melhor, é aí que o vazio começa, para que você possa entender bem. Imagine agora uma criança que faz um desenho, se dedica fazendo aquele desenho. E ela vai mostra para os pais ou mostra para os adultos que estão ao redor. Mas ela não recebe nenhum elogio, ela não recebe nenhum olhar carinhoso, ela não recebe nenhum reconhecimento, nenhum sorriso. Ela logo aprende então desde cedo que ela precisa fazer mais para chamar atenção, para ser vista. Cresce então acreditando que o amor ele se conquista e não se recebe. Esse é o início do vazio. Quando a alma entende que precisa merecer algo, merecer o amor, o que na verdade deveria ser incondicional. Aqui a neurociência explica que quando isso acontece, o cérebro infantil, ele grava um padrão de recompensa condicional. Ou seja, a liberação de dopamina, ela passa a depender de algo, depender de aprovação externa. E na vida adulta, o mesmo padrão ele reaparece, com curtidas, com elogios, conquistas. Tudo isso funciona como doses de dopamina, que aliviam momentaneamente aquela dor de não se sentir suficiente. Quando a alma grita por uma conexão, mas o mundo oferece apenas distrações. E aí cometemos o grande erro, o erro da substituição. A dor desse vazio é tão incômoda que começamos a buscar por anestésicos. Aí vem os vícios, vem o consumo, as redes sociais, aqueles relacionamentos rápidos, a busca por status, por poder, por fama, tudo para calar a nossa alma. E tudo isso funciona. Sim, funciona por um tempo, mas a longo prazo só piora a situação, porque essas coisas não têm a capacidade de nos curar. Pelo contrário, nada disso pode fazer o vazio sumir. Ele apenas vai mudando de forma, e quanto mais tentamos preenchê-los com estímulos, mais aprofundamos esse buraco. Porque a dopamina, ela pode nos satisfazer por instantes, mas é apenas o sentido que sustenta ou que pode preencher esse vazio. E aí a gente traz aqui a verdade espiritual e existencial. Blaise Pascal, filósofo e matemático francês, escreveu o seguinte: existe no coração do homem um buraco do tamanho de Deus, que nada criado neste mundo pode preenchê-lo, somente o próprio Criador. A ciência moderna, curiosamente, confirma. Pesquisas em neuroteologia, como as conduzidas pelo próprio Dr. Aldrin Neuberg, pela Universidade da Pensilvânia, mostram que a prática espiritual ativam áreas do cérebro relacionadas à paz, sentido, propósito e autocontrole. Ou seja,
fomos literalmente desenhados para o sagrado. Não fomos criados para sermos autossuficientes, mas para dependermos de uma fonte de amor, de sentido e de eternidade. Podemos dizer então que o ponto de virada aqui, ou melhor, a cura desse vazio, não vem quando o mundo muda, ou do que o mundo te oferece, mas quando você decide voltar para casa. Mas eu não falo aqui da casa física, mas da interior. Quando para de correr então atrás do que falta e começa a cuidar do que sobrou. Quando o silêncio para de ser o incômodo e se torna então a morada. O vazio, ele não é o seu inimigo, mas é o convite mais profundo que a vida pode lhe fazer. Um convite para você parar de buscar anestesia e buscar por presença. O vazio é o eco da sua alma chamando por significado. E quando você responde então esse convite, aquilo que antes doía e que incomodava, passa a ser o lugar de cura e de transformação. Não tente calar o vazio, mas pare e ouça o que ele quer te mostrar e para onde ele quer te levar. Porque lembre-se, nada criado nessa terra pode preencher o seu vazio, somente o próprio Criador. Fazendo uma analogia aqui, ficar se anestesiando e não buscar a cura é a mesma coisa que beber água do mar. A cada gole parece que você aliviou a sede, mas a sede ela só aumenta. Assim é a busca pelo prazer sem um propósito. Dá um sabor breve, um alívio momentâneo, mas depois deixa a alma ainda mais vazia. A conexão científica aqui é que as recompensas rápidas, elas ativam o circuito mesolímbico da dopamina, mas o efeito ele é de curto prazo. Já as experiências vividas com propósito, com verdade, com presença, com consciência, ativam o nosso córtex pré-frontal, gerando então aquela verdadeira sensação de paz e de coerência, e não apenas de euforia, mas de fato algo sólido e concreto que se prolonga. Mas a nossa vida moderna, ela não nos deixa enxergar isso. Hoje nós vivemos com um fone de ouvido, com a tela na mão, com ruídos constantes. O silêncio então virou um território hostil, mas o vazio ele mora justamente nesse silêncio. E por medo de encará-lo, de encontrá-lo, o que a gente faz? Nós fugimos para dentro de mais uma notificação, mais um compromisso. Ou seja, as pessoas só estão fazendo. Portanto, o vazio só aumenta. Você pode construir uma torre, um arranha-céu. Pode fazer o seu castelo e se esconder lá no topo. Mas eu quero te dizer que o verdadeiro encontro ele não está no vertical, mas no seu interior. Não é na tentativa de subir até Deus, mas de descer até o silêncio, aonde ele sempre esteve. Dr. Aldrin Berg mostrou que a meditação e a oração profunda reduzem a atividade do lobo parietal, área responsável pela percepção de fronteiras entre o eu e o mundo, gerando então aquela sensação de unidade e transcendência. É literalmente o cérebro experimentando o divino. A ciência nos mostra então que o cérebro humano ele busca coerência com aquilo que ele acredita e aquilo que ele vive. E o que nós percebemos então, que a nossa rotina, que o sistema ou que o mundo hoje, ele não pode nos oferecer essa coerência. E é por isso que a nossa alma tem adoecido e esse vazio, este buraco interior, ele só tem aumentado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha falado com você. Se você gostou, curta então, compartilha e se não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal. Eu me despeço aqui e te espero no próximo vídeo, no próximo tema. Um grande abraço.